Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje compartilha sua experiência com o transtorno de personalidade borderline. Conhecido nas redes sociais como Borderline Homem, ele dedica seu tempo à conscientização desse transtorno, abordando temas como convivência, autocuidado e saúde mental. No bate-papo de hoje, vamos falar sobre os primeiros sinais do transtorno, os desafios do tratamento, a importância do apoio emocional, como lidar com crises e relacionamentos, além das diferenças dos sintomas em homens e mulheres. Com vocês, Vadir Augusto Santos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é conhecido como @BorderlineHomem. O nome dele, Vadir Augusto Santos. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por você vir, tá? Uma coisa que eu digo sempre... existe muito mais border homem do que se fala, tá? Imagino que sim. E quando eu fui estudar, e durante o meu período clínico, todas as incidências eram assim, tinha época que era 6-1, 6 mulheres para um homem, depois 4-1, tinha gente que falava 10-1, eu nunca achei essas estatísticas corretas pelo que eu via na prática. Né? Mas eu sempre falava, bom, aí também a gente tem que ver que tem muito subdiagnóstico. Tem muita gente que não é diagnosticada certo. Então ficava esse pântano aí da gente não saber exatamente, mas eu sempre tive essa sensação. Então, quando a gente começou o podcast, eu falei assim, gente, a gente tem que chamar um border homem, como a gente foi chamando, né, especialistas, mas também pessoas que tinham transtorno, que eu acho importante a gente ver os dois lados. E quando eu te achei, eu falei, gente, que interessante, nunca tinha achado aqui. Então, foi muito bom te achar e a gente poder estar aqui hoje batendo um papo. Para começar, querido, eu queria que você contasse um pouquinho da tua infância, adolescência e até o momento do diagnóstico do transtorno borderline. Então tá, vamos lá. Eu, desde pequeno, meus pais já percebiam que eu tinha alguma coisa diferente. Né? Eu era uma criança que acabava comprando muito a briga dos outros. E eu tinha uma dificuldade já na infância mesmo de poder... com os amiguinhos ali e tal. E depois, um pouquinho mais velho... Mas dificuldade como? Por exemplo, essa coisa de comprar a briga dos outros, esse senso de justiça. Exato. Que vai para o outro, muito mais do que para si mesmo. E meus pais, eu nem sabia, eles foram me falar recentemente. Meus pais me falaram que eles eram chamados na escola, eu nem sabia que eles eram chamados. Porque eu acabava brigava com outra criança por conta de um terceiro. Então, tipo... Coisa da empatia, né? Uma coisa... E assim, eu não tinha essa percepção de que isso acontecia. Pra mim era normal. Sim. Era você, né? Eu não tinha... E aí, a partir daí, eles já começaram a falar assim, tem alguma coisa... Defensor, né? Dos outros. Alguma coisa que a gente precisa olhar. Mas na relação com as crianças, não trans, né? Porque trans-relação é que você... tomava as dores do outro, né? Você atravessava você para a dor do outro. Mas em relação ao convívio com outras crianças? Muito restrito, tá? Eu lembro que eu era muito cobrado de estar socializando, mas eu acabava, pela dificuldade
até pelas explosões, assim, de raiva, isso já vinha ali. Isso tinha? Já tinha. O que você lembra, assim, de características precoces na infância, né? Porque tem escolas que falam o seguinte, não vamos rotular crianças que têm esses sintomas, porque pode ser que depois suma. Eu já acho o contrário. Quando traz sintomas que traz disfuncionalidade, seja no relacionamento com os colegas, com a família, ou sofrimento para a criança, eu acho que não custa a gente dar um olhar mais carinhoso e tentar, né, através de uma terapia, através de um conhecimento, melhorar aquilo. Que eu acho que é uma hora que a gente... a infância é uma hora que plantando dá mais fácil. Então tem esse ponto de vista, que a gente não erra por excesso de cuidado, né, mas erra por omissão. Então, assim, quais eram esses sintomas que você percebia, Vadir? Principalmente na segunda... vamos falar dos 6 anos pra frente, as coisas tinham que ser muito do meu jeito. E se saísse alguma coisa fora ali, era uma irritação, era uma briga muito fácil. E eu chegava num ponto, isso com pessoas ali, com vizinhos, né? Cidade pequena, o pessoal, todo mundo brincando na rua ainda naquela época, que delícia, né? E eu arrumava muita confusão. Mas me dá um exemplo, assim. Não, começou a jogar vôlei, bateu a bola no rosto do outro. Bateu a bola no meu rosto, por exemplo. Aí eu já saía. Que pode acontecer, mas você tomava como algo pessoal. Não, mas não é nem é algo pessoal e algo com uma dimensão muito grande. Essa coisa de aumentar, maximizar emoções. Isso. Isso sempre acontecia. E eu lembro muitas vezes que eu precisava pedir ajuda para minha mãe, para intervir junto com os coleguinhas ali. Mas hoje eu enxergo que era o quê? Eu não sabia lidar com aquela emoção toda e eu precisava dela para me, olha, tenta, né? Teu filtro. É como se fosse um filtro, é isso? E esses foram os principais pontos, assim, essa parte de regras ali que às vezes eu não concordava. E essa parte do senso de justiça e a questão da explosão por motivo banal. Que era uma reação emocional disfuncional às frustrações. Exato. Qualquer tipo de frustração. Exato. Eu lembro, por exemplo, que eu ouvi em uma determinada situação, isso é uma coisa muito marcante para mim. O meu pai e a minha avó... conversando, mas eles estavam conversando entre eles, nada. Eu falei assim, nossa, né? As crianças hoje não dão valor no que tem, não sei o quê. Eu ouvi aquilo. Era próximo do Natal. Eu juro que eu chamei. Passou uns 2, 3 dias, eu tava aquilo... remoendo aquilo. Eu chamei os dois na sala, falei, nossa, sou agradecido por tudo. Nananana. Mas aquilo, tipo assim, foi uma fala que eles tiveram ali... que valia pra todo mundo. Que não tava direcionado pra mim, mas aquilo pegou. E enquanto eu não demonstrasse aquela gratidão, porque a necessidade de validação... do outro, né? Principalmente do meu pai, é muito grande até hoje. E hoje eu trabalho melhor com isso. Hoje eu consigo, né, pontuar. Mas é um ponto que pegava muito comigo. É a validação dele. Qual foi a reação deles? Quando você chegou com esse discurso, assim, porque fora de hora, né? Porque, assim, 3 dias depois, né? Não, eles falaram assim, não, filho, não é nada com você, a gente só tava falando, assim, mas comentando e tal. Mas tudo bem, a gente entende, né? Que bom, tal. Que bom que você percebe, né? Grato. Então eu pegava essas situações, essas palavras que de repente iam um pouquinho mais no emocional
Aquilo... E fazia isso, né? Aquilo ficava grande, né? Muito, muito, muito Ficava grande. pessoal e ficava grande. As duas demais. coisas, né, Vadir? E isso, assim, foi, acho que as principais coisas da infância em si. E você tinha amiguinhos, assim, na infância? Tinha, Que entendiam, né? Porque às vezes a criança acaba colando com alguém que é mais low profile e aí contorna as situações, ou não, ou exacerba. Você teve alguma experiência, assim, de amiguinhos que colaboraram de alguma maneira para se manter essa amizade? E teve também professores que conseguiam contornar um pouquinho esse excesso de emoção? até os 10 anos, as minhas amizades eram mais com meninas, Uhum, né? E eu me sentia mais compreendido naquele mundo entendi. ali. Talvez, acho que pelo emocional tá tão Sim. a flor Então, da a pele. flor da pele, né? E então, assim, foram pessoas que realmente me ajudaram e me deram um suporte para não explodir mais. Mais do que Mais do acontecia. que acontecia, mais do que já tava no. E também, provavelmente, para expressar, né? Porque as mulheres expressam É. mais seus sentimentos, né? Suas emoções. Eu tinha dois amigos, dois, três amigos homens, mas é, a maior parte do tempo eu passava com elas. E Com as você meninas. já imagina, né? Esse menino só tá andando com menina, né? Já Aham. viu o que que já. Mas nunca dei muita bola pra isso, não. Falei, isso não Era onde você se sentia mais é. confortável. Eu ficava Uhum. ali. Aí depois dos 11 pra frente, que aí um pouco menos de amizade com meninas, mas ah, com meninos. E aí tem uma parte dos 11 pra frente que eu nunca pensei que. Não tinha essa visão de mim. Esses tempos eu encontrei Quantos anos você tinha? Só pra gente. uns 12, uns 13 Tá. anos. Acho que dos 13 anos foi onde que eu começou a dar uma giradinha maior na chave. Eu encontrei um amigo meu que a gente estudou por volta dessa faixa aí, dos 13, 14. E ele encontrou comigo, a gente se encontrou e ele falou assim: Nossa, cara, lembro de você, você é inteligente pra caramba, mas era nervoso. Do tipo, eu não queria te dizer na época, mas. Ficava bravo com a gente, que a gente tava fazendo bagunça, ficava bravo porque não sei o que. Aí eu falei, é? Jura? Aí que eu fui começar a entender que desde aquela época eu já tinha ali os traços começando a ficar um pouco mais. Já saltava na média, né? Porque ele falou com carinho até, né? Foi. E não, é um amigo que a gente vira e mexe. Agora eu tô praticando corrida, Que porque legal. é onde eu. Consegue extravasar. Esporte é muito importante pro borderline, é muito importante. Não, E o autocompetitivo, que você vai se superando. é. Você vai se superando. Não, ele também corre tudo, então isso ele falou de uma forma assim que até carinhosa, assim, pô, você era legal, assim, você era bom, mas você era brabo. Bravo, né? Quase assim, eu tinha medo, né, de estar com você. E depois depois você estende isso, né, da sua adolescência pro resto da vida, você começa a fazer uma análise, né? Principalmente nesse ano 2024. é. Uhum. Foi aonde que eu fui atrás da dialética e aí eu comecei aquilo, né? Mas Peraí. até então você não tinha tido diagnóstico, Vadir? Nada? Não. Então Isso você foi ter diagnóstico agora? Você está com quantos anos? Eu fui ter diagnóstico Ah. Com 27 anos. Tá. Mas chegou a ser o diagnóstico, transtorno de personalidade borderline. Você teve com 27 anos. 27 anos. Mas o que você está dizendo é que somente agora
você teve o ajuste, é isso? Agora que eu abracei o diagnóstico. Aceitou, se compreendeu e foi buscar as possibilidades melhores. Porque era muito difícil, primeiro, eu fazia muita terapia, e aqui, pelo amor de Deus, não é desmerecendo, mas com psicanalista, com psicólogos de outra área, que não comportamental, Uhum. né? E a psicanálise em si, ela, pra mim, enquanto eu não tinha essa educação que a dialética traz, ela me deixava mais perdido. Entendi. Eu ficava com um pensamento só Porque você não tinha a informação científica para que você pudesse entender o teu funcionamento. Hoje eu tô muito assim com vontade de voltar a fazer, mas agora eu já sei. Agora eu consigo não misturar os meus sentimentos com os meus pensamentos. Entendi. E foi a hora que eu entrei, que foi em novembro do ano passado. Novembro de 2023. 2023. Uhum. Eu falei, gente, não é possível. Não dá pra viver assim. Tem que ter um jeito de ter qualidade de vida. Aí você já tinha um diagnóstico, fazia tratamentos. Eu fiz outra. Meu psiquiatra, o psiquiatra que fechou assim o diagnóstico, não. Eu cheguei nele depois do meu primeiro, Deus me livre. Uhum. Depois do divórcio. E eu tava em frangalhos. Uhum. Só tinha um resto ali de vadir. E ele foi tratando tudo. Você casou com quantos anos? Eu casei, meu primeiro casamento foi com 23 anos. Novinho. Novinho. E aí tem um filho desse primeiro casamento, que tá com 14 anos, o Luiz Henrique. E eu acabei nesse meio tempo, quando eu fiz 27 anos, eu já ia sozinho procurar psiquiatras que falavam assim, meu, não tá... Nem eu tô me aguentando, né? Não tô legal, isso não tá legal. E é difícil, assim, naquela época, vamos colocar uns 15 anos atrás, borderline não era um assunto tão... Posso te dizer, há 5 anos não era. Hoje se fala mais para você ir buscar. Mas, assim, durante muito tempo, a maioria dos psiquiatras não sabia, porque não era dado. Não era dado no coisa. A não ser que você fosse aquele psiquiatra que pegasse o manual americano, a DSM, e fosse atualizando. Lá já está descrito há muito tempo. Mas, assim, em termos de aula dentro da faculdade, muito raro. E isso é uma coisa que eu falo pra minha geração, que eu tô com 41. Uhum. Assim, e até engraçado, um grupo de WhatsApp que eu participo lá, do Border Sem Filtro, a maioria das pessoas tem essa idade. E agora que as pessoas estão conseguindo... Conectar os fatos, né? E aí, assim, eu fui nesse psiquiatra logo que eu divorciei, porque eu tava completamente dissociativo. Tava em outra dimensão. Fez dissociação mesmo, né? Mesmo. Eu vivia em outro mundo, né? E aí ele primeiro deu aquela acalmada, porque eu tava logo depois de um divórcio, tava numa depressão profunda. Uhum. Aí aos poucos a gente foi trabalhando. Tanto que eu lembro que a minha forma de conversar com ele era escrever. Mas escrever no próprio punho. Uhum. Escrevi. Pegava, escaneava e mandava pra ele um dia antes da sessão. Da sessão. Porque eu não conseguia falar de tanta coisa, de tão... Tanta emoção, né? Virando pensamento, né? Aí, bom, melhoramos da depressão, tal. Começou a dar uma... Aí eu cheguei um dia pra ele e falei assim, o doutor Luiz Alberto Eden, pelo amor de Deus, eu não aguento mais meu humor uma hora assim, eu não aguento.
Ele olhou pra mim e falou assim, tá bom. Foi aí onde que eu comecei a tomar o Trileptal. Medicação. Até então você não tinha tomado medicação. Nunca. Tá. Uhum. Um border na pele só. Uhum. E aquilo Você foi vinha assim... sangrando há um tempo, né? Uhum. Mas assim, passado acho que 3 semanas que eu tava tomando o O Trileptal. Que é era, a oxcarbazepina. era uma coisa era o Adir antes, depois o Adir depois. Mas assim, tirou com a mão. Que dá uma estabilidade, né? Mínima para se pensar, né? Para se refletir, né? Ele brinca, você ainda vai ter vontade, mas você vai conseguir se segurar. Você vai conseguir pensar antes de agir. Foi o que aconteceu também recentemente, que eu acabei voltando lá com ele. Então, a partir dali é que... E aí, na hora que ele me... A partir daí que você consegue começar a se ver de fato? Tem 2 fatos que aconteceram pra eu me ver de fato. Foi quando ele me entregou o DSM pra eu ler. Aí foi aí que eu já comecei... Depois eu tava fazendo uma revisão, falei assim... Pô, ninguém entrega um DSM pra um paciente assim, se a pessoa não tem alguma coisa, né? Uhum. Acho que cai um pouco com as altas habilidades aí que eu descobri recentemente. Que facilitava muito, né? Porque assim, você tá falando uma coisa de altas habilidades e borderline, eu sempre achei que border tem um nível cognitivo, no mínimo, de alto para cima. Mas sempre observei que essa capacidade era muito acionada pelo outro. Então, eu já vi border, por exemplo, se apaixonar por alguém que fale russo. Ele vai autodidatamente, ou ela, falar russo. Se apaixonar por alguém que é, vamos dizer, de uma cultura totalmente diferente. Vamos botar a cultura japonesa ou cultura judaica. Que a pessoa vai entender daquela cultura mais do que os membros daquela cultura. Então, eu sempre vi isso. Falei, gente, não é, pode ser um achado? Até pode, mas a capacidade que eles têm de absorção de conhecimento é grande. Mas isso acabava funcionando só para os outros. No seu caso, isso começou a funcionar para você. Foi. Quando ele lhe deu que vocês não têm medo de estudar, uma coisa impressionante. Não. Pelo contrário, gostam. Não. E hiperfoca emocionalmente naquilo. Na hora que ele te deu o DSM, né, que é a classificação americana, você começou a ler. Fui lendo pacientemente, capítulo por capítulo, até que eu cheguei no border. Você foi vendo capítulo por capítulo. Fui, olha não, só. Peraí, já que é pra gente... Eu quero entender como isso funciona. Assim, deixa eu ver nesse menu aqui. Cluster A, cluster B, o tipo de transtorno de personalidade. Aí na hora que eu cheguei no borderline, eu falei, não precisei ler o restante. Eu falei assim, isso aqui sou eu. Eu só não tenho, dos 9 critérios, a automutilação. Que na realidade não precisa ter todos, né? Não, ter 5, né? Se não me engano. Exatamente. E por um período ali, né? O período estava bem compreendido. Mas tem gente que fala assim, não, eu li esses 9, mas eu só tenho 6. Mas não está escrito que tem que ter. Não tem que ter os 9, né? E a partir dali, bom, tá. Esse foi o primeiro fato, ok? Aí o segundo fato foi um dia ainda... Foi em outubro de 2012, pouco depois já de ter lido o DSM, eu procurando, né, na internet, achei um artigo no O Globo da doutora Ana Beatriz Barbosa. Jura? No Globo? Jornal, tem até o link aqui. Tá. Eu peguei aquela reportagem e mandei para minhas irmãs, para meus pais, assim, gente, falei assim, eu tenho isso aqui, me ajuda. Então, assim, meu primeiro contato contigo foi ali. Foi através... Eu acho que eu tinha, assim, eu escrevi uma época Você falava do livro Corações Descontrolados. Corações Descontrolados, que hoje realmente esquemam demais. Eu comprei em PDF esse livro. Ai, que legal. Li esse livro e encaminhei para todos lerem. Tipo, olha, gente... Quase ninguém ouvia falar, né? Foi um livro, quando entrou, ele teve dificuldade até.
porque ele não era da série Mentes, as pessoas não ligavam e falavam, como falar nisso, né? Tanto que aí depois a gente atualiza e joga para Mentes que amam demais, no sentido do que o Border chama de amor, né? Porque tem gente que fala, essa gente não é bem assim, ama. De um jeito que tem que ser ajustado, né? Então, assim, foram esses dois fatos. Os DSM E que o médico te deu. Na hora que eu li a reportagem e li o seu livro, falei, não, é isso aqui, agora é saber tratar. Ali caiu a ficha. Caiu a ficha. Quando o teu médico, como é o nome dele? Luiz Alberto Etten. Luiz Alberto Etten. Quando o Luiz Alberto te deu o DS, que foi usado dele, mas ele apostou na tua capacidade cognitiva de se interessar, né? Que bom que ele acertou. E aí depois o artigo. Nesse momento você falou, não dá mais para fingir que não tenho ou tentar desviar para outro lado. Não... Para todos os lados que eu olhava a partir dali, nada mais fazia sentido. É isso aqui. Entendi. Que eu vou fazer com isso? Aí que começa a grande jornada, porque 27 anos, hoje eu tô com 41. É um longo período. 14 anos. Eu fui aprender realmente a lidar nesse ano, 2024. Uhum. E tô aprendendo, lógico. E o Border vai estar aprendendo sempre. Nós todos, né? Assim, a vida é uma escola, né? E assim, eu tive, a partir de... Eu fiquei com a medicação, né, com Trileptal, e eu tinha o Lexotan e o Rivotril de SOS. Eu nem sabia que era o SOS, eu tinha, mas eu usava... Só que eu sempre tive muito preconceito com remédio. Uhum. Era meio... Aí então, tinha aquelas vezes que eu parava com o Trileptal. Aí dava ruim. Aí eu voltava pedindo perdão. Uhum. Me dá a receita de novo. Ele uma paciência, né? Mas quem trata a Border sabe que isso não é nada contra o médico. Não. Porque tem gente que fala assim, como é que você recebe fulano de volta, saiu daqui, suspendeu, desapareceu, não deu satisfação? Eu falei, porque isso faz parte do transtorno. Instabilidade. Então tá bem, tá mal, me ama, me odeia, me ama, me odeia. E é assim, né? E se você for ver, né, hoje ainda nós temos muita psicofobia, né? Naquela época, então, era praticamente não se fale pra ninguém. Exatamente. Esconda, né? Esconda, né? E aí, bom, passados 5 anos, encontrei minha segunda esposa. Aí você tava com 30 e... Eu tava com 32. 32 anos. Que é a Camila. Uhum. Foi em 2015, mas... Fica mais fácil, fica mais fácil. E aí encontrei ela, tudo, a gente se casou, a gente teve por parte algumas turbulências dentro da família ali que pro Border é muito ruim. É gatilho, né? É muito ruim. E administrar tudo isso foi pra mim sofrimento. E era essa base que eu não tinha, que a dialética foi lá e me deu. Que o remédio não dá. Explica direitinho isso, que é super importante, né? Porque quando eu falo de dialética, a maioria nem conhece. E quando eu falo que ela é a roupa principal do Border, muito mais do que o remédio, as pessoas ficam sempre com uma... Parece que é mentira, né? Parece que é mentira. Então eu queria que você falasse, porque você passou por isso. Passei. Né? Eu faço uma coisa técnica, de indicar, mas você sentiu isso na pele. Foi em novembro do ano passado, minha terceira filha estava nascendo, e aí eu falei, não, preciso achar alguma coisa. E aí, encontrei o Nairon, e o Nairon é do Amazonas. Nairon Brito. Nairon Brito. Que é psicólogo. Ele é psicólogo. Uhum. Encontrei ele, e ele trata Border e trata na dialética. Então, ele me pegou ali... Mas você buscou como? Alguém te indicou no grupo?
Ou você foi... Ele trabalha para uma franquia Uhum, e, e essa franquia, ela fica... Pega psicólogos uhum, voltados mais para a parte da comportamental. tá. Tá? Eu falei, bom, já que falam tanto que essa dialética é o É mais carro-chefe, não sei o indicada. quê, vamos lá, né? Vamos Vamos tentar. tentar. E antes disso, eu ia começar a fazer a dialética com um profissional em Ribeirão Preto, que eu não me lembro agora o nome, mas aí foi quando a minha esposa engravidou da minha terceira filha, segundo filho com ela. Aí eu falei, cara, agora não dá. Não dá pra eu ficar me Não, e locomovendo. mesmo assim, é muito caro. Uhum. Dependendo do profissional. E não, assim, muito caro. Pra mim ficava, Porque era... é tão diferenciada e a formação é tão maior e custosa para o É, psicólogo, a gente tem que falar isso também, né? Que eles acabam tendo que cobrar um pouco, até para pagar o investimento que foi é. feito. E e toda a parte dessa questão da gravidez, tanto dos dois filhos, a gente, eu e a Camila, a gente tratou bem diferenciado, a gente fez com uma equipe multidisciplinar, foi praticamente tudo no particular. Uhum, Então, não tinha, eu precisava priorizar investimento claro. ali. Aí seria tua filha. Aí eu comecei passado, ela nasceu, aí falei, beleza, procurei e achei, cheguei até o Nairo. Uhum. E vou falar, ele teve bastante trabalho. Ele me pegou assim, eu acho que quando bateu 40 anos, 39 para 40, tem uma série de fatos que aconteceram entre 2020 e 2023 que foram piorando o meu quadro, né? A sua pouca É. estabilidade, né? E só que assim, eu era muito implosivo e de repente passei a ser explosivo. Nessa virada aí pros 40. Falei, não, para, porque... E aí ele ficava disponível pra mim direto, assim, nos primeiros 7 meses. Então, vou te falar mesmo, se não fosse ele, muita coisa ruim às vezes poderia ter acontecido. Me segurou pela mão Ainda mesmo. tem isso, né? Porque o terapeuta da dialética, ele tem uma disponibilidade que não é a Não, sessão do marcada. Essa disponibilidade vai além, né? Bem diferente de outros psicólogos que você não pode nem falar fora da sessão. Então, é diferenciado, realmente. porque a crise não tem hora pra acontecer. Exatamente. E, E até você aprender a lidar com aquilo. e você precisa da aula na hora que tá acontecendo. Então, entrando na dialética. Primeiro, ele já tinha sacado que eu gostava de ler. Que facilita muito. Então ele falou assim: compre o livro da Marcha. Maravilhosa, Márcio. Bom, Que é Borda, que é borda. né? Foi E, a pessoa que mais avançou nos estudos para Borda. e eu comprei a filosofia dela. Falei assim: eu vou sair desse inferno e vou ajudar outros. E aí ele foi me treinando. Stop, Dear Man, mente sábia, daqui, dali. Treina, 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 treina. Erra, vai. Começa de novo, tenta Banho, de novo. banho gelado, sai da situação. Enfim, uns 4, 5 meses até, tipo, opa, acho que agora eu tô conseguindo manejar. Mais ou menos aí em setembro de 2024, eu já tava com... Se ah, sentindo mais assim, hum, eu sei lidar com isso, é, eu sei lidar com aquilo. Já tinha ferramentas. e o que do livro ele não passou ali por conta de outras demandas que vão surgindo, eu estudei por conta própria. Então eu tenho assim decorado todo. E foi aonde que eu consigo hoje, tipo, na hora que eu às vezes numa situação que eu entraria Em descontrole. em descontrole, eu me desregularia, hoje eu pego, me jogo na terceira pessoa aqui, Ver de vejo de fora. fora, vou lá e consigo. Interessante da dialética que, de alguma maneira, você passa a ser o seu terapeuta.
Passa. que é fantástico, aquilo que a gente estava falando, nunca haverá psicólogo suficiente para toda a demanda que há no Brasil nem no mundo. Então, assim, se as pessoas não se empoderarem, não estou dizendo se fazerem terapia, mas se empoderarem de algum conhecimento para aplicar no autoconhecimento, a gente nunca vai ter uma mudança grande, né? Então, Não. a questão do livro da Macho é fantástico isso. E assim, depois eu fui lendo outros livros que ele indicou, porque ele fez uma mistura de TCC com DBT e ACT. Uhum. O livro da ACT também foi outro que deu uma... Opa! Porque quando você ouve falar em aceitação, a primeira reação minha foi assim, não aceito Não isso. aceito. Não aceito. Porque eu, né? É. Aí depois você vai entender que a aceitação que se fala ali é, tipo, cara, vamos E ver o tudo que a gente... bem, vamos ver o melhor que a gente pode fazer com isso. Exatamente. Uhum. Mas até você ter esse insight... Você lembra o nome dos livros? Pra gente poder botar aqui? Saia da sua mente, entre na sua vida, era um... Dá pra procurar aí, Bru? Que eu acho que muita gente vai querer saber. Eu acho. Saia da sua mente, entre na sua vida. Ah, eu não... Mas esse aí já é um. Esse daqui. Tá. Steve Hales. Steve Hales. Ok. A nova terapia de aceitação e compromisso. Esse foi uma das linhas, né? Uma das linhas. Você pegou cognitivo comportamental, dialética e aceitação. Né? Terapia, muito legal. Mas assim, o que me literalmente, até eu brinco, né? Na forma de expressão. O que me transformou em gente foi a DBT. Uhum. Porque aí eu conseguia... Aí é a Marshall mesmo, né? Tem ali, como você botar aí? Marshall. O do paciente. Põe terapia dialética comportamental. Porque, assim, é importante porque as pessoas não têm noção. Não. Porque, assim, a terapia cognitivo-comportamental é importante, mas a dialética, ela é um plus da cognitivo-comportamental e que veste a questão do border como ninguém. É o que eu digo. Mas eu quero fazer e não tenho. Faça, porque ela é maravilhosa também. Mas tá aqui, ó. Esse daí é o do Treinamento terapeuta. de habilidades em DBT. Manual da Terapia Comportamental Dialética para o terapeuta. E separa o terapeuta. O meu é o branquinho com as bolinhas vermelhas. O teu é o branquinho de bolinhas vermelhas. É para o paciente? Para o paciente, específico. Vê se você acha o macho para paciente. Esse aqui. Ele inverte a... Perfeito. Treinamento de habilidades em TBT. Tá? Manual de Terapia Comportamental Dialética para o paciente. Perfeito. Depois que você tem o primeiro contato, as primeiras aulas, o restante das técnicas você consegue aprender sozinho. Não, pelo menos eu acho. Não, eu acho o seguinte, que primeiro, eu achei perfeito você botar o lado da aceitação do Steven, porque assim, aceitou, nossa. Você para de brigar. Você para de brigar, você começa o conhecimento com um terapeuta que pode te explicar aquilo, qualquer dúvida, e a partir dali é treino. Você está fazendo corrida, você não tem que treinar. Tem que treinar. Você não tem que saber lá qual os batimentos máximo que você pode ter, qual é o mínimo, como é que é a alimentação, como é que é... Você vai sabendo, você vai treinando. É a mesma coisa. É porque as pessoas não têm essa coisa, como se a mente não fosse treinável. A mente é treinável. Ela é. E... o que a DBT fez pra mim? A partir do momento que eu tive a aula e percebi a primeira crise, um momento de perceber foi maravilhoso, porque eu falei assim, poxa, eu consegui perceber. Eu consegui sair e ver de fora. Eu consegui evitar que algo pior acontecesse. Lógico que foi um caminho, assim, nesse ano foi muita coisa que aconteceu. Mas hoje é outra Mas pessoa. isso dá um prazer, né? A sensação de autoeficácia. Exatamente. A sensação de que eu consigo dar conta das minhas emoções. Porque
Senão você está sempre transbordando no outro. Não, claro, transbordando em si, mas transbordando nos outros também, né? Porque a gente, border, a gente já... Tudo já tá aumentado. Sim. Tudo. Maximizado, né? Literalmente. Você, até o seu bom dia já é... Ele já soa 2 vezes mais alto. Então, você conseguir regular... o livro anterior fala muito disso. De você Do Steven? Tá, de da você, aceitação. ele, Sai da sua mente e entra na sua vida. Uhum. ele fala muito dessa questão de regulação e, tipo, aí que você vai começando a ter um insight atrás do outro. Pum. Aí você vai percebendo as situações. Aí uma você vai conseguindo controlar, outras não, tal. Até que você chega num ponto que, tipo, pô, legal. Você escorrega? Escorrega, mas... Todo mundo escorrega. É diferente. O fato é que agora você sabe qual a trilha. Você sabe o caminho. Você pode errar o caminho de vez em quando, né? Mas você sabe para onde voltar. É que nem um carro que sai um pouquinho, né, da estrada. Você sabe voltar com ele para a estrada. E nesse ano de 2024, além da DBT, vamos lá, só para ter uma linha de raciocínio mais compreensível. Didática, né, para as pessoas. 2020 começou pandemia, tudo lá. E eu sempre usei o álcool como... Tentativa de regulação? Como tentativa de regulação. Mas assim, eu saía do trabalho e eu era altamente funcional. Sou altamente funcional no trabalho. Então, funcional e competitivo. Uhum. Né? E o trabalho aí era... tem um pouquinho da superdotação. Das altas habilidades. Uhum. Entediado rapidamente. Então, assim, o trabalho era uma forma de regulação. No trabalho eu nunca, não digo nunca, mas eu estava tão aplicado ali que era um lugar que eu me sentia bem, que eu me sentia protegido. Dessa desregulação emocional. Desregulação. Eu tinha muito claro, olha, esse aqui são seus chefes, esse aqui são seus subordinados, essa aqui é a sua tarefa. Ótimo. E regras claras são tão importantes, né? Tem gente que fala que faz mal. Não. Para quem precisa de regulagem, não faz mal. Né? A clareza das regras, né? E essa é uma das dificuldades, né? Você, quando sai alguma coisa fora do que você imaginou, então você tende a desregular. Hoje eu tô trabalhando um pouquinho melhor. Para lidar com essas eventualidades que vão acontecer. E então, assim, no trabalho eu me entregava ali de corpo e alma, me entrego também, né? Não... Mas eu cheguei a um ponto de ser workaholic mesmo, né? Então, isso gerava um desgaste muito grande. Principalmente na questão, também agora com as altas habilidades, na questão sensorial. Então, eu chegava muito exausto e com as emoções assim... Então, eu saía do trabalho, eu precisava tomar minha cerveja. Uhum. Como se fosse aquilo para acalmar aquele excesso de estímulo e de empenho que você fez. E eu sempre tive comigo, tipo assim, mas eu não sou um alcoólatra, não sou... Porque, tipo, se eu quisesse ficar ficava sempre sem beber. Mas o álcool era ali que me... Você já estava ali no final do expediente já pensando naquela possibilidade de uma taxa de álcool que daria para você quase que um relaxamento, flow ali. Para você poder ir para casa. Sim. Como se para outra jornada que era diferente. Eu sempre tive o hábito de parar em alguma conveniência, tomava minhas cervejas ali e ia para casa. Uhum. O que aconteceu? Chegou em 2020, sempre fazendo exame patológico, né? Sempre o exame do fígado. Uhum. Patograma, dosando as enzimas. Aí apareceu alterado. As enzimas hepáticas. E aí eu fui fazer tomografia? Não é nem a tomografia. Ultrassom. Fiz ultrassom. O border é foda, né? Ele falou, não, é medicamentosa, né?
Não, deixa pro medicamento, vamos jogar pro medicamento, né? Que você tomava Trileptal, então, entre aspas, justificava ali, Mas né? olha que engraçado, eu sou tão sensível que Trileptal eu tomava 300 miligramas só. Que é uma dose baixa. Que é subterapêutica, né? Exato, mas funciona. Importante é isso. Esse negócio de subterapeuta, eu sempre digo, a melhor dose é a menor com a maior eficácia. Ponto. Qual vai ser a sua? Qual vai ser a minha? Vamos testar. Aí, o médico, o psiquiatra na época, ele falou, não, vamos cortar. Corta o álcool, corta tudo. Vamos. Corta a oxicarbazepina, corta tudo. Só que na hora que ele tirou o Trileptal de mim, aí começou, voltou né? tudo. Voltou o inferno. A instabilidade fica muito à flor da pele. E com pandemia, e o meu filho, o Francisco, de 3 anos e meio, tava nascendo ali. Ele nasceu em 21, em maio de 21. Maio de 21. Nós estávamos na pandemia. Maio- Ela parecia que tinha melhorado e voltou. Onde que os hospitais estavam com 90%. Não, isso que eu tô falando. Ela parecia que tinha melhorado ali. Final de 2020, as pessoas começaram agora vamos fazer uma comemoraçãozinha de Natal e Ano Novo um pouquinho mais reservada. Fizeram carnaval, né? Aí veio Carnaval, né, que foi um grande erro liberar aquele Carnaval, e aí pegou março, abril, maio, subiu o troço. Então, assim, eu fiquei todo esse tempo sem... No momento que o mundo tava parado e numa ansiedade, medo, uma coisa ali. E eu com essa criança nascendo e morrendo de medo que alguma coisa acontecesse. Enfim, foi um processo muito... que causou muita... Insegurança, né? Incertezas. Olha a falta de certezas, né? E aí, onde que acabou de contemplar pro border ali, onde que as coisas pioraram de vez e que onde desagou, ali no Nairo. Minha esposa teve o Francisco. O que ela fez? Vai dar atenção para o bebê? Perfeito, claro. Perfeito. Só que na minha cabeça, só que eu não esqueci de combinar com ela, né? Na minha cabeça, era um X tempo. Durante um tempo. O que eu senti? Rejeitado. Abandono, rejeição. Rejeitado. E aquilo foi só piorando, porque eu não sabia falar. Que você sabia, assim, que tinha algo de você maximizando aquela sensação. Assim, eu teria maneiras de chegar e falar, olha, com certeza, né? Tô me sentindo assim, né? E eu não conseguia, porque eu tava literalmente sem suporte nenhum. E foi 2022, 2023, aí ela engravidou da Clara. Novembro tava para acontecer novamente a mesma situação. Que não foi resolvida naquela. Não foi resolvida. Só foi tampada. Foi... empurrada para debaixo do tapete, aquilo ali ia explodir. Uhum. E nisso eu tava com uma profissional, e ali não é demérito nada, eu acho que faltava muito da minha parte também ali, uma entrega pro border, porque falei, não, já que eu fiquei sem até agora, sem o remédio, não vou tomar mais. Mas ela me deu um antidepressivo. A venlafaxina. Uhum. Só que eu não tava com depressão. O que aquilo fez comigo? Eu fiquei mania. Você começou a ficar mais irritado. Mais explosivo. Filtro nenhum. Ela deve ter achado que era uma ansiedade. Talvez, né? Não estamos julgando aqui. Não, longe, jeito nenhum. Se eu não consigo me entender, como é que eu vou conseguir, né? Mas aí eu já tava com o Nairo, eu tava aprendendo dialética. Foi quando eu resolvi voltar pro Dr. Luiz Alberto Eden. De novo, com aquela... Estou aqui de volta pro meu aconchego. E assim, foi um ano que eu fiquei na risca ali, com emprego, com casamento. Olha, se eu não perdi, foi porque aquele lá de cima falou, não era a tua vez, né?
Voltei, primeira coisa que ele fez, tira esse venlafaxina aqui, tira. Tirou. Primeiro, já começou a Desacelerou, coçar. Já desacelerou. desacelerou. Uhum. E aí, ele colocou aí agora. Eu não consigo falar esses nomes, então por isso que eu falo o nome Pode comercial. falar. Ele colocou o Tegretol. Uhum. Que é a carbamazepina mesmo. Uhum. Passou um mês, eu já tava. Outro se vendo de fora. Que o grande desafio para o border, eu acho, desafio de todos nós, mas para o border isso é um desafio mais intenso, é poder se ver de fora. Porque é um sequestro emocional que ele fica cego. Onde eu aprendi o que era sequestro límbico. Na hora que eu aprendi o que era isso, assim, tá, agora entendi o que acontece comigo. Por isso que a gente fala, fulano ficou cego de raiva. Isso é muito típico de um sequestro emocional. Você não vê mais nada, né? Então, quando você consegue se ver de fora, você fala, nossa, desse tamanho, não, tudo bem, é legítimo o sentimento, mas não precisa ser desse tamanho. Isso é autorregulagem, que é maravilhoso. E aí, passado um tempo que eu tava com... Não, vamos ajustando, vamos de 200 em 200 gramas, tá? Hoje já estamos na dosagem legal. Aí teve um dia que eu cheguei pra ele e falei assim... Doutor, não aguento minha cabeça. Ela fica a milhão. Ela não para, eu não consigo dormir direito. Aí ele entrou com a quetiapina de longa duração. Uhum, XR. XRO, né? A gente chama. Aí foi onde que a gente... Aí parou Céu de aí. brigadeiro. Boa, porque... Aquela coisa... Foi onde que eu comecei a pensar. Falei, cara, tem mais alguma coisa além do border. Uhum. E foi. E teve uma pessoa que tá mentoria lá na empresa que eu trabalho. Falou assim, por que você não faz um teste de QI? Teste de QI? Pra quê? Não faz, ficou. Tá bom, vou pagar uma avaliação neuropsicológica. Paguei. Apontou lá. Altas habilidades. Que não é uma coisa boa, mas é algo que traz também uma dificuldade maior de autorregulação. Porque assim, você acha que o que você sabe, todo mundo sabe. O problema das altas habilidades é o que é óbvio para você acha que o outro tem aquilo como óbvio. Eu não conseguia entender que o raciocínio ali, tipo, acalma, teu raciocínio tá um pouco mais ágil. E isso não é romântico, né? Não é romântico porque você começa a achar que o outro tá tirando onda com a tua cara. Assim, não é possível que não esteja entendendo. Exatamente. Não é possível. Então você começa a tomar como algo pessoal da pessoa querer te irritar. E não é, né? E aí você imagina, eu falo que tanto TDAH, o altas habilidades e o border, eles acabam bebendo da mesma fonte ali. Então eu tinha essa raiva que a pessoa não acompanhava, que acabava vindo pro border e estourava. Exatamente. Interessante você falar, porque assim, esse conceito de beber na mesma água é uma coisa que só vai aumentar daqui para frente, como o conceito de espectro, né? Eu concordo plenamente. Porque você tem de leve, moderado, grave, e essa coisa de beber na mesma fonte, porque assim, existem coisas que muito comum. Tem coisas em comum, né? Então aí acaba a gente misturando tudo. E eu sempre digo, por mais que tenha vários pouquinhos, tem um que é a base da essência. Eu falo, que eu falo. Falei com o Nairo uns tempos, falei, olha, eu sou 90% border. Uhum. Os outros 10% é outras habilidades. Exatamente. Acho que o que eu quero dizer com isso? O que mais me causa perda de qualidade de vida... Não são as altas habilidades. Né? E esse critério de perda de qualidade é fundamental, você identificar o primário, a fonte primária, né? E assim, na hora que eu que eu voltei a tomar medicação agora, que eu tava ali da DBT, eu falei, eu vou, mas nem que for uma pessoa, eu vou ajudar.
Que legal. Eu vou ajudar. Foi onde que eu comecei o Borderline Homem. Eu fiz justamente como Borderline Homem pra, na hora que alguém pesquisasse, já aparecesse mais fácil. Isso mesmo. E fui. E assim, até hoje, agora eu tô começando a colocar um pouco mais, não é nem critério, mas didática, de alguma forma mais Organizar um organizada. conteúdo para que as pessoas possam ir pegando e também se desenvolvendo, né? De uma Isso. maneira. Mas assim, nesse primeiro momento, era uma válvula de escape. É ali que eu colocava. Aí teve uma vez que eu ouvi que a definição de borderline para um homem ali, pode ser para mulher também, mas assim, eu falo por mim, que é uma vida caótica, um cérebro caótico. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então ali eu fui soltando várias coisas, então momentos que eu não tava legal, você vai ver que tem posts ali que não... Hoje, agora eu tô conseguindo organizar, colocando coisas mais, orientando o pessoal. As pessoas que me procuram, que eu procuro responder, lógico que eu tomo o cuidado e a responsabilidade de não... Claro. De Mas saber dizer o que o que falar. funcionou para você. Isso é super importante, né? E muita gente, algumas pessoas, principalmente as mulheres namoradas, que falam, meu namorado é assim, meu marido é assim. Então, aí você tenta ajudar ali, fala assim, olha, procura DBT. Exatamente. Depois você pode fazer o que você quiser, mas se forma na DBT primeiro, depois você... É interessante, né? Porque quando eu batia esse negócio da dialética, as pessoas, nossa, Bia, mas você agora fala disso. Eu falei, não, porque é antes de Cristo, depois de Cristo. Para tratar border, é uma coisa que você vê ali, se escancara na sua frente. Literalmente o border, ele vem sem essa psicoeducação. Exatamente. E não é falta de inteligência, ele consegue entender, depois vem um longo caminho. O longo caminho é aceitar, depois entender, depois praticar. São essas 3 etapas. São essas 3. Por isso que eu tô falando, isso aqui, eu, numa ordem de coisa, eu botaria na frente. Depois a Marshall. Sim. Como paciente, habilidades para paciente. Porque isso aqui é o mais difícil. Pelo menos eu vi com todos os meus pacientes. Eu tive paciente quando eu falei do diagnóstico, me xingou, bateu porta. Estamos falando aí de 20 anos atrás. E eu, tudo bem, porque não era comigo. Era uma não aceitação. 2, 3 anos depois, batia na porta. Olha, aquilo que você me falou começa a me fazer sentido. Aí, se você não é um médico que prioriza o paciente, você fala assim, você então que se dane. Você saiu daqui batendo na porta, que se dane. Não é bem assim, né? Exatamente. Ele fez o que ele podia fazer naquela época. Exatamente. Porque... Eu já tive paciente border que foi me denunciar no CRM, me mandou um recado, no final de semana eu respondi todos os recados, tá. E falei, segunda-feira a gente se encontra no consultório. Fui respondendo. Eu não sei qual era a demanda, tudo que me foi passado foi respondido, com áudio, com escrita. E tudo bem, deve ter acontecido alguma coisa, alguma desregulação, né? E aí eu fui lá, claro, chamou, fui lá, eu peguei tudo direitinho, botei. Mas quem ela tá reclamando, doutor? Eu falei, talvez seja a incompreensão dela mesmo, a reclamação, né? Então, assim, claro que você... não, isso aqui não tem o menor sentido. Mas eu não tomei isso como uma maldição, sabe? Foi lá, fez isso. Não, porque era dessa forma que ela estava vendo naquele momento, entendeu? Porque o sofrimento é muito grande. O sofrimento é muito grande. Se fica ruim para o terapeuta, imagina para a pessoa. É sempre assim que a gente tem que raciocinar. Não se fazendo de vítima, não. Mas você chega num ponto que a dor é tão grande que você não consegue olhar ali e ajudar o outro. Nem ver o outro. Nem ver. Foi o que eu comentei até recentemente com a minha esposa. Eu falei, olha, agora que eu tô
Começando a ver de fora Agora, para ver quem tá ao redor, né? agora que minha dor tá, assim, tá controlada ali, agora eu consigo dar mais a atenção. Não, e ver o entorno, né? Porque senão você fica dentro do seu E é sofrimento. uma doença muito... Doença, não é doença, é um Transtorno. transtorno. É muito triste porque as pessoas vão se afastando. Sim. E eu não as julgo. Não, sim. Eu acho que também... Você faria, eu se faria, fosse ao contrário, né? que você não sabe, de repente a pessoa tá ali numa boa, tá legal, tá na festa, de repente, pum. Eu Ou entendo. então, recolhimento total. Ou explode ou implode, É. né? Nesse... E aí, hoje assim, perdi muitos contatos. Só que uma coisa que eu sempre fui é resiliente. Então, eu sempre gostei de estudar. Falei, então, estudando e com essa resiliência, e sabendo agora todo esse passo, esse né? caminho, aos poucos eu vou recuperando meus contatos ali. O que é para ser, né? Também tem coisas que não serão. Não. E não. tudo bem também. E me perdoar. Exatamente. Porque assim, lógico, eu olho pra trás, eu vejo tanto de coisa que eu falei, meu Deus do Por que eu fiz céu. isso? Porque era o que você podia fazer naquela hora. Só que essa fase de se perdoar, ela veio pra mim pouco depois que a DBT tava mais consolidada. Nossa, mas foi um mês e meio, assim, de um amargor. Imagina. E ter que, ao mesmo tempo, falar pra mim, você não pode mudar o que aconteceu. Não tem como. Daqui pra frente dá pra fazer melhor. E uma das coisas que, assim, outro ponto, né, que nem a gente falou, medicação, DBT, eu falei contigo da corrida. Falou? Você começou a correr com aquele amigo. Sim. Que encontrou e falou, cara, você era muito inteligente, mas você tinha um temperamento. Uhum. E a espiritualidade. Eu acho que esses 4 aqui... Os 4 pilares? Então vamos lá. Terapia dialética. Não, medicação, terapia dialética, um esporte autocompetitivo de autossuperação. E faça você transpirar bastante. Você tenha bastante... Pra mim, assim, só musculação não servia. Eu precisava de algo... Concordo com você. Eu consegui com meus pacientes, uma época, eu não atendo mais, mas eles iam fazer luta. Eu tinha alguns personagens que eu falava, eu preciso que essa pessoa faça luta. Todos os dias. Porque, E eles se tornam gigantes, tá? Eu tive uma paciente que virou campeã brasileira de luta. Eu falei, olha a intensidade. O tamanho da raiva, não, era magrinha, era não sei o que, pequenininha. E começou, porque tem essa capacidade, né? A gente tem uma capacidade de se aprofundar numa coisa que é incrível, é incrível. E ali você descarrega raiva, a corrida. Então tem que ser algo realmente, essa questão de, às vezes, tênis. Mas a luta me veio como um padrão muito interessante. E hoje foi uma experiência que eu tive de prescrever. E tinha gente que falou assim, mas não, porque agora, quando tiver raiva, vai me matar. Não vai nada, pelo contrário, não terá. Eu saio extremamente regulado da corrida. Exatamente. Eu ainda brinco, assim, agora eu tô de bom humor por uns 2, 3 dias facinho. E não precisou mais do álcool, né? Não. Olha que maravilha. Aí, porque... bom, era ponto pra melhorar, né? Senão, que jeito. Com certeza. Não, você não podia nem fazer uso da medicação, né? Aí você já tem que fazer uma escolha. Né? Então... E a espiritualidade. A espiritualidade. Eu sou espírita. Uhum. E, na verdade, eu nasci em berço católico, tudo. E quando eu conheci a minha atual esposa, que eu entrei no espiritismo e comecei a ler. Falei, putz, isso aqui faz sentido, hein? Uhum. Porque eu tinha pra mim, não é possível que eu vou ter essa vida inteira de sofrimento e acabou só essa daqui. Não aceito. Uhum. Não aceito. Eu quero me esforçar pra ver se tem outra melhor, né? Aí assim, na hora que você começa a estudar toda a doutrina...
Pra mim, fechou todos os pontos. Entendi. Fechou todos os pontos. Que é o entendimento, né? Não É algo a mais- religião, a espiritualidade, né? No sentido de você ter esse plus, essa coisa que transcenda, que te dê uma lógica É um de conforto. transcendência. Um conforto. Aí tem gente que fala assim, e se não for verdade? Se der conforto, é a tua A gente verdade. vê lá depois. Exatamente. A gente vê depois. Porque tem gente que fica, né? Como se alguém tivesse um Wi-Fi que comunica direto com Deus, né? Não, Deus tá no outro, né? É. Não tá nessa comunicação, né? E isso foi fundamental pra mim. E por, assim, e de extras, assim, mas que eu falo que deveria ser um ponto de análise. Ô, minha querida, muito obrigada. Quer um cafezinho agora? Não, Não? obrigado. Tá. Obrigada, Ru. Que eu já vi, não sei se tem no Brasil, no conselho, mas eu já vi que nas questões americanas que terapias em grupo. Terapia em grupo, porque nesse grupo que eu participo, Que é o borderline que é o Border Sem Filtro. sem filtro. Border sem filtro. Uhum. Tem as profissionais lá que organizam as terapias em grupo. Terapia em grupo, assim, eu sempre falo assim, para, né? Você acaba tendo um preconceito muito por conta de ser dos alcoólicos anônimos, né, tal. Que funciona. É. Funciona para os alcoólatras anônimos, o AA, o NA, funciona. E depois que eu comecei a fazer, pro border, aquilo é tão bom porque você vê a fala da outra pessoa com a dificuldade que ela tem e com a atitude que ela tomou, você olha assim, putz, isso dá certo pra mim. Isso pode dar certo para mim, ou então para mim não funciona assim. Funciona, você mesmo não concordando, você reafirma a tua posição diante daquele problema. E essa troca, ela é Valiosa, né? demais, ela é demais, ela gera muito insight, e como você falou, eu vejo pelo grupo que a gente participa lá do WhatsApp, as pessoas ali, a gente, agora com um olhar um pouquinho diferente, você percebe, pessoal, a inteligência é um pouquinho realmente acima da média, nenhum... Os questionamentos que fazem, né? Ou então as contra... como é que eu vou dizer? Eu notava muito isso. Os pacientes border, você ia falando, daqui a pouco eles faziam uma contra-pergunta em Quer cima. entender a razão por trás da razão. Exatamente, que você olhava assim e falei, peraí, que agora eu vou ter que sentar aqui, vou ter que raciocinar, né? Porque vai mais fundo. É um pouco mais fundo. Porque não chega pra mim, pelo menos, assim, não, mas porque você funciona assim. Não, peraí, mas por que eu funciono assim? Aí você vai ter que explicar sistema límbico, você vai ter que explicar a questão do frontal. Eu achei ótimo border sem filtro, porque o frontal do border é sobrecarregado. Não é que ele não funcione, mas o límbico sobrecarrega tanto o frontal que muitas vezes ele funciona menos, mas por excesso de emoção. Diferente do TDAH, que pode estar junto ou não, mas a essência lá é excesso de pensamento. O outro é excesso de emoção desregulando o frontal. Exato. Então, assim, a gente nota onde vem o excesso de pensamento, onde está o excesso de emoção. Eu até cheguei a fazer com o Nairon o teste de TDAH. Uhum. Também deu. Sim, mas aí é o traço. Eu diria que a essência foi o que você falou. O que me faz sofrer, border. A superdotação também. Mas e você pode ter um traço, porque bebem na mesma fonte. Bebe. Eu me lembro que o primeiro livro que eu lancei era o Mentes Inquietas. O que veio de gente border achando que era TDAH, eu falava assim, gente, mas as pessoas não estão entendendo que é diferente. Eu achava aquilo muito óbvio. Mas as pessoas, porque bebem em alguns momentos. Porque o lobo frontal dos dois funciona menos, por motivos totalmente diferentes. Né? Então é muito importante isso. Interessante. Porque, e quando eu sempre pedi neuroimagem, a neuroimagem era bem diferente. Você tinha um hiperfuncionamento de sistema límbico, de amígdala principalmente, e você tinha um hipofuncionamento temporal.
No TDAH, o hipofuncionamento era frontal, primariamente frontal. Quer dizer, Dava, dava, mas... impressionante. Aí depois eu fiz a avaliação com a neuro e uma avaliação mais aprofundada, Uhum. né? Não que não desmerecendo a avaliação feita antes, Sim, mas aí ela falou assim, olha, você tem traços de TEA, mas o TDAH não. exatamente. Que Eu- também bebe, né? É, O TEA também está bebendo ali nessa fonte. é, Pode eventualmente aparecer também. mas aí depois assim, eu entendo o que ela disse, porque o que não sei que a gente tá falando de border aqui, mas, por exemplo, do altas habilidades, o que me consome, que depois acaba descarregando no border, é socialização. Então, a percepção mais aumentada ali do ambiente, você capta tudo. Uhum. Então, você chega no final do dia, você tá cansado. E estoura lá, né? E estoura lá. Aí Exatamente. qualquer coisinha que acontecer, vai lá. É o estampa. Eu digo que é brincando, né? Quando a gente abre refrigerante, faz tss, saiu o gás. Aquela hora que tss, saiu o gás, né? Bru, vamos pro Repórter Pipinho? Que tem muita pergunta. O pessoal gostou do Ai, meu tema. Deus do Vamos céu. lá, Repórter Pipinho. O que é isso? A gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que as pessoas adoram conhecimento, principalmente comportamento, mas também geral. E lá nós temos hoje 2.300 pessoas. E a gente, 15 dias antes, dá o seu nome e dá a sua rede, o @borderline homem. E eles vão lá, olham e mandam as dúvidas. Vamos? Vamos lá. Primeira, Bru. Vadir, você percebe alguma diferença entre os sintomas que você vivencia e os sintomas geralmente apresentados por mulheres com transtorno de personalidade borderline? Eu acho que a pessoa quis dizer a diferença, né? É, Entre homens e mulheres. é um pouco difícil de responder, É complicado. porque, né, mas assim, o que eu percebo, por conta até do grupo que eu tenho, eu sou, acho que o único menino lá do grupo. Jura? Então, mas isso que eu estou dizendo, não se faz diagnóstico em homem, que existe uma raiva ou explosões que as pessoas acham que é normal Que é de normal do homem, homem, e não é. Não. É importante a gente falar isso. E também o homem não vai seguir o diagnóstico mais difícil de aderir, porque tem aquela coisa machista de não tenho nada, não vou tomar remédio. E acaba não indo para o grupo, né? E assim, o que eu percebo da diferença pra mim, o que eu vejo que realmente as mulheres elas sentem mais, muito mais por conta, acredito, dos hormônios. Você falou uma coisa sensacional, Vadir. Talvez essa instabilidade hormonal, É, que é mensal na mulher, né? Vocês em fases muito marcadas, aham, adolescência, né? E início ali da terceira idade. Talvez seja isso, que fique mais visível. Fantástico essa observação sua. é o que eu percebi. A variação de acordo com a TPM em mulher border Meu Deus. você tem que Eu aprender. fico me imaginando se eu tivesse TPM. Falei, meu É Nossa Senhora. doloroso. É doloroso. Vamos lá, Bru. Pergunta: o uso de álcool ou outras substâncias pode agravar os sintomas do transtorno? Com certeza. Muito, né? Com certeza ele agrava e principalmente no momento que você tá, pode acontecer coisas muito pesadas, tá? Não recomendo. Eu digo assim, você conseguir ter a disciplina de saber numa ocasião ali, não, vou tomar uma cerveja aqui, ali, ok. Mesmo Muito difícil. muito difícil, Acho né? que a pessoa já tem que ter bons anos de Já administração para saber qual é essa dose. entrar. Se é que vale a pena. Não, e Testar. assim, mas eu pessoalmente falo que foi a hora que o álcool saiu que Você começou a ficar mais atento a si mesmo, né? piora muito. Perfeito. Próxima, Bru.
Homens com borderline podem ter mais dificuldade em reconhecer seus próprios sentimentos? Muito boa essa pergunta. Boa, né? O pessoal é Excelente. bonzinho, sabe? Lá da comunidade. Você sabe que o único sentimento que eu reconhecia até pouco tempo atrás era raiva. Só quando eu tava com raiva eu sentia que eu tava inteiro. Você se... Olha que interessante isso. Peraí, deixa eu tentar entender, Vadir. Quando você estava com raiva, é como se você existisse? É, Você se sentisse? é. Perfeito isso. Até o momento assim, que eu percebia que aquilo gerava um É desgaste. como se você estivesse em partes. E na hora da raiva você ficava Exato. inteiro? É Essa exatamente teve uma isso. paciente que me disse algo parecido e na época eu não conseguia entender isso. E eu... Ela falou assim, eu me sinto viva. Exato. E eu falava assim, Tanto que o meu chaveirinho do carro, o chaveiro que eu tenho no carro, é da raivinha. do divertidamente. Perfeito. Mas tem muita dificuldade. Principalmente, eu acho que o sentimento é algo que, depois que o border consegue diminuir seu problema de identidade, ele fala assim, tá, esse sou eu. A hora que ele consegue integrar sua identidade, aí ele consegue reconhecer melhor os sentimentos. Interessante isso, porque eu estava pensando aqui, quando você estava falando de ser inteiro, assim, na hora. Não mais agora, eu acho, né? Mas Não, antes era assim. A raiva é uma emoção primária. Todos nós temos, né? Desconfie de quem não tem raiva nenhuma. Tipo, zero raiva. Tem alguma coisa muito grave. Mais grave ainda. Mas quando você tem uma emoção, você tem que elaborar a emoção, identificar, para você formar um sentimento, que seria um pensamento que advém da emoção. Certo. Deu para entender? Uhum. Se você não tem esses milímetros de segundo para ver de fora, você não consegue controlar o pensamento ou o sentimento que se forma a partir de uma emoção. Não há chance. E isso é frações de segundo. É fração de segundo. Porque tudo no cérebro é fração de segundo. É uma coisa doida, né? Uhum. Mas é possível quando você se vê de fora. É possível. A partir do momento que você se integra, você consegue olhar. E se ver de fora é o momento que, tipo, eu brinco que falo, na hora que eu tô começando a aceleração do 0 não é nem ao 100, ao 1000, na hora que eu vejo que tá acelerando, eu já saio e já olho. Aí é onde que eu reconheço. É uma autopercepção primeiro, né? É. Não é nem você depois faz o pensamento, mas é uma autopercepção. Aí que tá... O X, né? Porque essa autopercepção é física, mas é como se fosse um derramamento de neurotransmissores que pegam todas as células do corpo. Então, provoca uma sensação. E aqui, uma coisa que pega muito a gente se mistura, até hoje tento menos, mas a gente se mistura demais com o sentimento do ambiente e o sentimento alheio. Total. É aqui que começa, a partir do momento que você começa a se envolver, estudar, praticar, e falar, não, eu falo, por exemplo, às vezes minha esposa não tá legal com alguma coisa, não dormiu direito, criança pequena, enfim. Você já acha que é com você. Mas às vezes no trabalho a pessoa olhou assim, mais assim, falei, pronto. A partir do momento que eu comecei, eu falei, não, para aí, você não é o centro do mundo, querido. Mas essa hipervigilância, né? No todo, e você acha que tudo se refere a você, né? Então, é importante, para você conseguir reconhecer o próprio sentimento, você tem que primeiro falar, isso daqui que tá acontecendo é do outro. Aí que você consegue começar a ver o que é seu. Separar, né? Perfeito. Próxima, Bru. Quais são os sinais que indicam que uma pessoa está em crise e precisa de ajuda imediata? Por mim, né? Sim, claro. E é uma coisa também que você demora pra aprender. Mas quando eu começo a falar, e eu começo a falar em looping. Como assim? Fico falando a mesma coisa. Entendi.
Eu tô frustrado, com raiva com alguma coisa, começo a repetir a mesma frase. Não, porque isso não tá certo, e aí eu fico. Quando a pessoa tá muito focada naquilo lá, assim, já aconteceu, às vezes faz 2 horas, e ela continua falando, cara, esquece, tá em Liga o sinal crise, laranja, o alerta laranja. tá em crise, Quando você se apega, o que você está falando é quando a pessoa se remoendo. apega, remoendo situações que são desagradáveis, provavelmente, mas que aquilo não paralisa. É. Vai paralisando, é isso que você está Isso, falando. isso, Perfeito. isso. Então, isso é um sinal. Isso é um sinal. É que um sinal, mais um sinal claro seria o, quando você, pelo menos comigo, quando eu levanto muito rápido e começo a andar pra lá, pra cá, não sei o quê. Essa agitação, começou com a agitação, meio que do nada, e depois de você ter, por exemplo, um terceiro falou alguma coisa, e engatilhou, e aí eu começo com a agitação motora, Também é um momento também, de observe. Como se fosse uma hipertimia, uma hiperatividade física, essa coisa. O hiper, né? Começa indo para o hiper. porque não caiu bem. Uhum. Não caiu bem e tá elaborando ainda ali. Perfeito. Eu acho que basicamente, assim, esses dois É o remoer. o remoer. Para você, né? É. E a hiperatividade física e de sentimento. Tanto que, por exemplo, hoje eu cheguei graças a Deus, cheguei num ponto que quando eu não tô legal, que eu já nem sei mais se eu chamaria de crise, mas eu chamaria mais de uma desregulação. Uhum. Quando eu não tô legal, eu chego pra minha esposa e falo assim, olha, não posso conversar agora. Vamos conversar depois. Do tipo, deixa eu elaborar isso aqui, porque se mexer agora pode explodir. Aí, às vezes, é questão de 20 minutos. Entendi. Passou 20 minutos, acabou. Às vezes, quando eu percebo alguma coisa assim, toma um banho gelado, vai lá, volta. Dá um tempinho, né? Perfeito. Bru, próxima. Quais os benefícios de participar de grupos de apoio para quem vive com borderline? Primeiro, a gente começa a ver que a gente não é um ET. Ótimo. Identificação. A identificação, a troca de experiências que a gente estava falando aqui. A gente funciona, não é um grupo, assim, esses grupos, eles não, tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito específico, né? Tem que ter muita e também com profissionais regulando, né? E o grupo não é para você ficar tratando crises ali. Uhum. Você tem o grupo como um apoio, mas o grupo em si, além disso, ele consegue dar uma minimizada para futuros desregulações? Entendi. Porque de repente você só não tá muito legal, você só tá... Aí você solta ali aquela insatisfação no grupo, o pessoal meio que te acolhe, te valida ali. Próximo. E também conta a experiência, Conta, né? fala. Olha, lidei dessa forma, não sei se vai ser melhor para você, mas para mim funcionou assim. Quer dizer, vai abrindo possibilidades, né? Então, eu recomendo muito. No seu caso, o Border Sem Filtro. Que é organizado por um grupo de... É o @Border Sem Filtro que organiza esse grupo. Perfeito. Aí, se as pessoas quiserem informação... Aí você faz uma entrevista, não é chegar chegando. Claro. Faz uma entrevista, entende. Vê se você está pronto, né? Porque às vezes, grupos... Eu me lembro que há 20 anos atrás, grupos de border era muito difícil porque não tinha um profissional organizando e mediando. Então, acontecia muito conflito entre eles. Aí depois se disse, border não funciona em grupo.
Talvez fosse a maneira como os grupos estavam sendo organizados, Eu né? falo que a minha melhora deu uma acentuada muito grande ao começar a participar. Desse grupo. Perfeito. Próxima, Bru. É possível conviver com transtorno sem usar medicação? No meu caso, não. Eu acho muito difícil. Assim, acho que a pessoa tem, como a gente falou, Dos doutora 4 falou, pilares, né? e também a questão do espectro. Talvez se for um border mais tranquilo Se aí, for o traço border. for o traço border, Se for algum outro transtorno aí, eu acredito, traço border. eu acredito que sim, mas que nem, por exemplo, no meu caso, 8 de 9, não. Não. Não lhe foi possível. Não. Eu acho que a gente tem que desmistificar, Vadir, né? Essa coisa do remédio. Sim. É mais um instrumento. Na tua busca de equilíbrio e de Qualidade de vida. qualidade de vida, conforto vital. Porque você toma remédio para diabetes, você toma remédio para pressão alta, e qual que é o problema? Hoje eu falo isso, mas eu tive muito preconceito. Tempo preconceito. Tem muito preconceito, né? Hoje eu falo, não consigo. Eu não consigo. A gente também tem que saber que a gente tem limitação. Aceitamos e vamos ser bom no que a gente pode ser. Todos temos limitações. Não é só, porque você não é border. Todos nós temos. Não conheço um ser humano que não tenha limitações. Uhum. Talvez para o border seja mais difícil. Porque ele maximiza todas as suas emoções. Mas está lá, né? Perfeito. Eu também acho pouco provável, assim. E não vejo como... Eu acho que a questão é qual é a melhor medicação para você na menor dose, né? E qual é aquela medicação de, eventualmente, numa crise muito... que a vida acontece para todo mundo, né? Acontecem fatos que a gente nunca pensou que fosse viver e a gente pode ser autodesregular e talvez o border precise de um extrazinho ali naquele momento. Naquele momento. Exatamente. Então, acho que a gente tem que trabalhar com essa perspectiva. Próxima, Bru. Como ajudar crianças e adolescentes que têm pais diagnosticados com o transtorno borderline? A criança é um pouco mais difícil, né? Porque é muito sutil, ela ainda não tem noção de quem ela é, né? O adolescente, que nem eu tô com um filho de 14 anos, e entrando naquela fase. A melhor coisa que eu pelo menos tento fazer é explicar. Explicar, mostrar, olha, funciona assim, assim, assado, mas eu tô me cuidando assim, assim. Você pode me ajudar quando tal coisa acontecer. Sinalizando, né? Explicando, tipo, justamente, porque cada um vai ter o seu gatilho ali, a sua forma de começar a desregular. Explicando, olha, se você perceber tal sinal, pode ser isso daqui. Com um adolescente, eu acho que você consegue fazer com esse Eu acho que com a criança também. Claro que é diferente. De uma forma mais mas lúdica, talvez né? seja aquela questão de tipo assim, olha, mamãe não tá bem, papai não tá bem, mas não é nada com você. Mamãe vai descansar aqui um pouquinho, mas assim, você é o melhor filho do mundo, você é a melhor filha do mundo, e eu sou muito agradecida de ter você como filho. Eu muitas vezes orientei, porque as crianças tomam para si tudo que acontece com pai e mãe, mais até do que os adolescentes, né? Então, agora tem que ter essa humildade. Não. E essa amorosidade para falar pro filho, tipo assim, mamãe não tá bem, mas não tem nada a ver com você. Você é o presentinho da mamãe. Então, assim, mamãe vai descansar um pouquinho, e aí você brinca, né? Vê lá direitinho, organiza. Daqui a 1 horinha, você vem aqui dar um beijinho na mamãe, que a mamãe talvez já esteja melhor. É bem por aí. Né? Eu acho que dá para lidar um pouquinho com isso. Sim. E olha, gente, é uma coisa que eu falo, é possível ser border e ser mãe e ser pai. Também acho. É possível. Eu vejo às vezes alguns profissionais pregando o contrário. Uhum. Eu fico muito triste com ouvir isso, mas cada um segue a sua linha, né?
Por isso que eu acho bacana, porque os pacientes, quanto mais eles sabem, mais escolha, mais possibilidade de escolhas e boas escolhas eles podem fazer. Eu acho que um border sem tratamento nenhum é muito Não, difícil. aí não. É muito difícil, mas um border tomada a consciência e em tratamento, eu acho bem possível, totalmente possível. Talvez seja uma mãe ou um pai até mais atento, né? Aquilo que a gente falou, né? Tem uma capacidade de se aprofundar Tem. em assuntos que toda vez que tem muita profundidade no assunto, eu já vejo a possibilidade de ter no mínimo um traço border, né? Eu monitoro constantemente. Com certeza. Isso eu fui aprendendo com a prática, né? Não li em nenhum lugar, assim, não li mesmo. Próxima, Bru. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ter esse diagnóstico? Preconceito, efetivamente, não. Mas a partir do momento que você chega e fala, olha, eu tenho o border, o olhar muda. Talvez um preconceito velado. Entendi. Isso, assim, as pessoas, elas, no geral, elas se armam. Acho que pelo desconhecimento. Pelo desconhecimento. Porque eu já trabalhei com colegas que tinham border, e eu me lembro que as pessoas, vai lá que você é domadora de abelhas. Exato. Eu falei assim, mas por quê? Porque eu chegava lá e falava, fulano, você tá precisando de alguma coisa? Não. Tá bom, se eu puder te ajudar, eu tô aqui. Não dava 10 minutos. Poxa, Bia, queria... Eu falei, não, fica tranquilo. Tipo assim, posso te ajudar? O que eu posso lhe ser útil? Isso já quebra. Isso quebra. E a gente raiva, corta um circuito de raiva, de coisa que na hora que você tem a compreensão, você passa a ter compaixão, e são circuitos diferentes no cérebro. Então, quando eu abro um circuito de compaixão e sintonizo no outro, o da raiva diminui o circuito elétrico. Então, assim, as pessoas não faziam nada, não falava, ou então as pessoas acham, muita gente queria estar no seu lugar, tem muita gente passando fome, a pessoa vem com um discurso que, faz sentido, mas na hora que está se sentindo, essa é a pior intervenção que pode ter. Tanto no meu perfil, a música do perfil é Ouro de Tolo, né? Qual? Do Raul Seixas. Tá. Eu devia estar contente. Exatamente. Mas... não é bem assim. Não é bem assim. Não segue essa lógica, né? Não. E tentar explicar também, às vezes... Às vezes a pessoa só quer isso. Desgasta. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? Entendeu? Preconceito, até hoje, não. Talvez porque você nunca perdeu produtividade no trabalho. Pode ser. Né? Porque você conseguia fazer... O trabalho era uma das tuas... das tuas ferramentas reguladoras. Pode ser. Pode ser que isso tenha lhe poupado muita coisa. O que talvez tenha... O que com a mulher é mais difícil, como você falou, porque tem a estabilidade hormonal. É mais difícil. E o que talvez eu tenha muito é com com as pessoas em volta que se afastaram. Sim. Que não deixa de ser um preconceito ali, tipo... Mas talvez seja mais incompreensão, porque o preconceito, ele acaba mais sendo ofensivo, mais né? ativo, no sentido de... Eu já vi colegas falar, se não demitirem fulano, eu não volto para esse plantão. Então, isso é um preconceito. Mau caráter, né? Mau caráter. Já ouvi muito que border é mau caráter. Exatamente. Próximo, Bru. Tenho problemas para manter a estabilidade no trabalho. Olha, a gente acabou de falar. Devido às minhas emoções. Você já enfrentou isso? Eu enfrentei. E essa instabilidade, durante um tempo, essa emoção, essa carga emocional que foi para mim uma coisa muito importante, me ajudou muito, porque eu tinha uma floresta ali para derrubar
Então isso me ajudou. Essa raiva, né? É, Ele foi produtiva no sentido de não paralisar. porque eu tinha uns desafios muito grandes. E aquilo me ajudou. Entendi. Vamos, tal. Só que chegou no momento que as coisas estavam estáveis, aí começou a me atrapalhar. Porque eu ainda Entendi. queria continuar, né? É como se precisasse daquele. Como se fosse Uma um. adrenalina toda hora. Mas do desenho, né? Se fosse o espinafre do Popeye, É, como se é, é. fosse. Qual é o do Superman? A Não, a Kryptonita. Kryptonita é o contrário, que faz O... mal. Ele tem alguma coisa que faz bem. A luz do sol. Exatamente. Eu passei eu falava errado o tempo inteiro, que eu achava que era a Kryptonita também. Aí depois eu falei, não, a Kryptonita dá ele mal. O sol que faz bem. Eu falei, desculpa, porque eu sempre falava errado. Então, assim, atrapalha e para quem tem essa questão no trabalho, né, tive a felicidade de receber essa mentoria. Que coisa boa. Essa mentoria foi onde que eu me ajudou. Ao redor, né? Você fez um ambiente menos hostil. Precisar É, de menos raiva para entregar o mesmo resultado. exatamente. Perfeito. Próximo, Bru. É possível ter uma vida equilibrada e feliz mesmo com o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline? Sim, Eu estava dizendo isso. sim, é possível, é simples. Não é simples, é rápido. Não é rápido, Mas é possível. mas é possível. Só que exige uma entrega muito grande de quem quer se tratar, do paciente. Se você, Aceitação, né? se você não se entregar e entender o mecanismo de como você funciona, não vai rolar. Mas a partir do momento que você começa a perceber que tal coisa dispara tal coisa, você já vai desarmando. E você consegue ser feliz. Você vai vendo como o circuito funciona, né? Qual é a parte do circuito que explode, qual é o que acalma. É tão maravilhoso isso. Assim, dentro da marcha aqui, e pra ser feliz, cara, primeira coisa. Eu tô aqui nessa Para ser entrevista. feliz é do Steven, né? Não, sim, mas pra você conseguir ser feliz, lembrando da marcha, Uhum. eu tô aqui, eu tô concentrado nessa entrevista. Mesmo que o mundo esteja Amanhã, desabando lá fora, amanhã eu tenho que pegar voo, quarta-feira no trabalho. Não importa, eu tô aqui. é a tua realidade desse momento. É difícil, muito. Treinar sua mente a não viver no futuro e não remoer o passado é difícil. Mas na hora que você aprende, Funciona. funciona. Isso é tão. Aí a mesma água do TDAH, né? É a mesma água do TDAH. Quando a gente consegue se focar aqui e agora, todo mundo deveria fazer isso, mas para a gente talvez isso seja muito mais importante. Né? O TDAH ainda tem o hiperfoco, ele consegue instintivamente fazer isso. Vocês conseguem com o hiperfoco do conhecimento. Eu sempre notei isso, que era um pouquinho diferente do TDAH. Que Sutil. O hiperfoco ele é mais disperso, assim. Disperso que eu falo são em várias áreas. Não... Exatamente. É assim, alguém despertou aquele assunto para você, Aí você estuda, você estuda, nem que seja para debater com aquela pessoa. Agora eu tô na fase da filosofia. Tô estudando tudo sobre filosofia. Que é maravilhoso, Nossa. né? Que é o hiperfoco, todo mundo devia ter um pouquinho, que ajuda muito a gente, em todos os sentidos, né? Muito. Próxima, Bru. Qual conselho você daria para as pessoas que convivem com algum familiar ou parceiro, parceira, diagnosticado com transtorno de personalidade borderline? Primeiro conselho. Faça o curso da DBT para Familiares ou parceiros. Faça. Uhum. E onde as pessoas podem achar o curso? Olha, eu na internet, acho que na DBT Brasil, se não me engano, tem alguma coisa.
A minha esposa acabou fazendo o curso meio que junto comigo. Autodidatamente. Junto com o Nairon, né, Uhum. ali, né? Mas, gente, faz esse curso. Faz. O ganho é extremo. Porque, por mais que a gente esteja em uma remissão, quando eu falo, é quando você tá mais desequilibrado, Mais não, mais estável. estável, uma hora ou outra você acaba ainda tendo alguma desregulação. Aquilo não vai deixar de existir. É importante que as pessoas entendam isso. E se o teu parceiro ali, teu familiar, sabe disso, E sabe lidar com isso. que foi o exemplo que eu te dei, que nem eu falei, olha, não posso conversar agora, mas também se tiver o olhar do parceiro, fala assim, acho que não tá legal, vamos conversar depois. Ótimo, né? Dois não brigam. Um não querendo e o outro aceitando, dois não brigam. Porque, vamos lá, é um transtorno. O que é um transtorno? É uma forma de ser. São duas pessoas com forma de ser diferentes. Então, se um conseguir entender, estudar a forma de ser do outro, você vai conseguir ter E vale para todo mundo, né? Vale pra todo mundo. Não custa, né? Para todos os outros transtornos. Próximo, Bru. Chegamos no momento Pipinho. Ai, meu Deus. Agora é uma brincadeira, tá? Que a equipe inteira ouviu aqui o nosso bate-papo. De acordo com o que a gente disse aqui, eles mandaram aqui palavras e frases. E aí, o que vier na sua cabeça, sem maiores esforços, você responde. Tá? É livre associação mesmo. Tá. Tá bom? São 10 itens. 1. Amor. Vida. 2. Família. Suporte. 3. Acolhimento. Validação. 4. Saúde mental. Base da qualidade de vida. 5. Se pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Se tivesse esse poder. Eu gostaria que eu gostaria que as pessoas tivessem mais estudo. 6. Felicidade. Felicidade é lutar pelo que você quer. 7. Complete a frase. Autoconhecimento é. O autoconhecimento é se perceber a cada minuto. O tempo todo. O tempo todo. Enquanto durar. Exatamente. 8. Propósito de vida. Ajudar outros borders. E aí, principalmente na questão dos homens. E as mulheres que trabalham que estão ali com os borders a ter uma vida melhor. Esse fechou meu Ikigai. Ikigai, exatamente. 9. Resiliência. Se amar. É difícil Tem se que ter amar. resiliência para se amar, né? Perfeito. 10. Uma frase ou um pensamento. Pode ser seu, pode ser de um filósofo, pode ser do que você quiser. Eu gosto muito tô fazendo os cursos do professor Clóvis de Barros e O Clóvis. ele é Maravilhoso. fantástico, né? E até postei esses dias, acho que foi no sábado, que felicidade é aquele momento que você não quer que acabe. Quando você Tá tá em no flow. lugar, tá em flow. Quando você tá em flow. Uhum. Então, aquela frase dele, quando você chegar lá, viu que não quer que acabe aquilo por nada. E quando a gente para de buscar que a velocidade vai estar no próximo carro, vai estar na próxima casa, e entende que é aquele momento. Então, Perfeito. o professor Clóvis me deu essa daí. Perfeito. Querido,
Muito obrigada. Eu Obrigado. adorei, aprendi demais com você. Queria Eu- agradecer demais, demais mesmo. Você não sabe como a gente aprende. Eu que te agradeço por ter iniciado essa minha trajetória no Border aqui, por Olha, vai ter abrir a descoberto. porta, tá? Vai abrir a porta. Queria te dar uns presentes aqui. Felicidade, que tem muito de ciência e de filosofia. Muito obrigado. Esse aqui você deve ter, mas agora está autografado. Você pode dar para alguém, que é mentes que amam demais. Sim. E o novo, né? Que saiu em novembro de 2024. É um bebezinho, que são frases, um tempo para mim, 10 minutos diários de autocuidado mental. São frases minhas Magnífico. que eu sempre brinco, eu acordo todo dia entre 5h30 e 6 horas. Plim. Aí eu faço minhas orações e depois fico com a mente simplesmente assim, querendo que preenchida. Às vezes vem imagens, às vezes vem frases. E eu sempre tenho um caderninho. Ah, que E aí, legal. quando eu fui ver, tinha mais de 400 frases. Eu falei, então vamos jogar as 365 por aí. Pode ler em qualquer ordem, em qualquer dia. E Ah, tem sempre aí um eu não pensamento gosto de ler, né? para a gente refletir. 10 minutinhos para a gente não deixar de pensar um pouquinho a gente com a gente. Tá bom? Perfeito. Não acabou, que tem mais Oxi. presente. Peraí, calma. Aqui. Isso aqui é uma eco bag, tá? Do Pipinho. Tá aqui ele na frente, você carregar seus livros. E atrás aqui o nosso lema, né? Faça aconteça e inspire. Tá? Legal. Então, que você possa inspirar muito mais pessoas. Aqui tem um caderninho para você anotar suas frases, seus pensamentos. E aqui a gente tem uma canequinha para você tomar o seu café, seu chá e lembrar da gente. Que a gente quer que isso continue, Ai. tá? Muito obrigado. Pode botar tudo pro lado, que as crianças aqui do Pode Pipo depois vão arrumar isso tudo para você na Tá bom. bolsinha, tá? Agora, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse todos os seus recados. Não precisa nem olhar para mim, pode ser mal educado. Então tá bom. Bom, pessoal, primeiro, gostaria muito que vocês seguissem a página do @borderlinehomem. Eu tô agora aprimorando aí, melhorando. Quero trazer conteúdos para vocês, para ajudar. Me coloco também aí à disposição para tirar dúvidas. Eu também estou nessa caminhada, tem muito ainda a evoluir, tá? E eu quero agradecer alguns profissionais que fizeram diferença na minha vida. O meu psiquiatra, o Dr. Luiz Alberto Etten, ele é fantástico. O @border sem filtro, que é onde eu entrei no grupo do WhatsApp, onde a gente tem a musicoterapia, a gente tem terapia em grupo, que é da Leti. O Nairon Brito, você me tirou lá do chão. Nós temos uma fênix tatuada aqui nessa perna direita, que é para mostrar que a gente foi pro inferno, mas a gente voltou. E você fez parte disso. E a Suzy. A Suzy, ela faz parte do grupo do Border Sem Filtro ali. E ela veio me assessorando em toda essa caminhada até chegar aqui nessa entrevista. Perfeito. Que pra mim significa muito, porque é o que eu falei pra minha esposa. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já vou ter mudado a minha vida. Querido, muito, muito obrigada. Obrigado. Queridos, nós estamos terminando mais um episódio do Pode Pipo. Hoje foi com esse cara maravilhoso que eu só conhecia de rede social, que é o Vadir Santos. Se você quiser segui-lo, eu sugiro que siga @borderlinehomem, tá? E não se esqueça, o que tem lá é conhecimento, onde buscar, onde você pode se empoderar com conhecimento para ter um melhor autoconhecimento e poder cuidar de si. Porque isso é o que a gente acredita aqui na comunidade Pod People e também no ser humano sustentável. Muito obrigado e antes de acabar eu queria pedir para vocês, não deixa de seguir o canal, não deixa de se inscrever, de acionar o sininho para receber todas as novidades. E se você acha que esse conteúdo foi bom, pode ser bom para alguém que você conhece ou para muitas pessoas que precisam desse conhecimento, compartilha.
porque você vai estar dando um presente para cada uma dessas pessoas, porque não existe presente melhor do que o conhecimento. Muito obrigada e até o próximo Pod People.